Naum, bem fácil de achar, você deve ter lido já várias vezes. Bem fácil de achar. Nós vamos continuar na série, né? A semana retrasada, se não me engano, o Vini ministrou a respeito de Jonas, falando da cidade de Nínive. E a profecia de Naum é toda sobre a cidade, a nação de Nínive, o povo de Nínive, da cidade de Nínive. Então eu quero que você, hoje, nós não vamos ser demorados, mas é um culto de ensino. E hoje eu estava orando, hoje o Senhor me mostrando algumas coisas que, para nós chegar ao pleno conhecimento de Deus, da verdade, precisa estudar. Infelizmente nós não queremos, muitas vezes, né, escutar um culto de ensino. O que nós queremos é outras coisas e não queremos estudar a palavra de Deus. E o culto de ensino é para isso. Se nós queremos chegar ao conhecimento de quem é Deus, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos escutar os cultos de ensino. E hoje é um dia que nós vamos saber um pouquinho mais a respeito desse homem. A Bíblia fala que Naum é desconhecido, ele não tem muita coisa no livro de Naum, mas o estudo ali diz que ele não era conhecido, mas Deus o conhecia. Então Deus o chama. E veja bem, queridos, que Jonas ele foi chamado para pregar o arrependimento, para profetizar o arrependimento. Isso é mais fácil um pouquinho, né? Agora Naum foi convocado por Deus, escolhido por Deus para pregar o juízo final. Nem todos querem isso, né? Nem todos são chamados para pregar o juízo final. Não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Porque você ministrar o arrependimento é bom, né? Você está levando a pessoa a se arrepender. Agora, ministrar o juízo final não é coisa muito fácil. Vamos ler Vocês chegaram lá? Vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 7. O título aqui diz assim: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Versículo 1: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Esse 7 aqui seria bom, né? A gente lê só o 7 hoje para casa. Seria bom isso aqui, né? O 7 diz: o Senhor é bom, nós sabemos que Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Seria bom nós voltarmos para casa agora, mas não. Tem algumas coisas que nós precisamos ouvir da paz de Deus e que certamente vai nos conduzir para pensar, pelo menos pensar um pouquinho mais sobre um Deus que ama, que nós estamos acostumados a saber que é um Deus de amor. A Bíblia diz que Ele é amor, e dele deriva todo o amor que existe dentro de Deus. Agora a Bíblia vai dizer que Ele se ira. E se eu olhar para o passado, mas era um Deus que se irava lá no passado. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não mudou. Ele
ele continua o mesmo. Então, se Deus tirava lá e ele não mudou, hoje ele pode tirar, né? Mas tem um motivo para que a ira de Deus se acenda. Queridos, eu separei 3 pontos, nós vamos 3 partes dessa ministração. A primeira é o poder de Deus, o grande poder. Deus é poderoso. Ele pode fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E a segunda parte, depois nós vamos na sequência ver isso. Mas eu separei isso e o que me chamou a atenção é que da maneira que Deus trata as coisas, da maneira que Deus vê as coisas, como Ele via na antiga aliança e como Ele vê hoje na nova e superior aliança. Nós vivemos numa superior aliança. E como Deus se movia, eu achei muito interessante isso, porque quando a gente pega para estudar, é diferente. Deus se movia através de uma nação. Deus punia a nação, o povo era punido naquela época. E aí hoje nós ficamos debaixo de uma graça, de uma misericórdia, e infelizmente, queridos, é uma coisa que eu não gostaria de ministrar, mas eu vou falar. Nós nos escondemos atrás de uma graça. A graça do Senhor é um favor imerecido, é um favor que eu tenho, mesmo que eu não mereça, e Ele vai me alcançar, e nós se escondemos atrás de uma graça para andar no pecado. Nós nos escondemos atrás de uma misericórdia para pecar, porque nós pecamos sabendo, não, Ele vai me perdoar, porque Deus é amor. Mas a Bíblia vai dizer aqui que há um povo que andou no pecado, a cidade de Nínive era mentira e pecado, destruição total. E eles viram, a ira do Senhor se acendeu contra aquela cidade. Então hoje nós estamos na graça, nos escondendo atrás de uma graça, porque é bom, né? Contato na graça do Senhor. Eu mesmo falo isso aí, meus amigos. E aí, como é que está? Na graça. Mas, queridos, a atenção que eu quero que você preste atenção nisso é que nós não podemos nos esconder numa graça para continuarmos pecando, porque haverá um acerto de contas. Se Deus acertar as contas com um povo, com uma nação na antiga aliança, hoje Ele chega com uma sentença individualmente. Individualmente Ele trata hoje nós, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós deixamos de falar ou fazer. Individualmente. Eu não posso salvar minha esposa. É individual. Ela não pode me salvar, é individual. Assim Deus se move, isso que me chamou a atenção. Deus se movia contra uma nação e vocês vão ver ali que Ele exterminou-as. Ele acabou com os pecados daquela nação. Ele acabou, destruiu. A Bíblia diz que em 612, o ano era 612 antes de Cristo, que veio a destruição de Nínive. E Ele aniquilou aquele povo que não se arrependeu. Mas veja bem, Ele nunca vai aplicar uma sentença sem primeiro te dar a oportunidade de se arrepender. Isso você pode anotar. Deus nunca vai aplicar, eu não vou nem dizer castigo, porque Deus não castiga, é o fruto daquilo que nós plantamos. Mas Deus nunca Ele vai aplicar uma sentença, vai cirar contra você, sem primeiro enviar uma oportunidade de você escapar do pecado, uma oportunidade de você abandonar a velha vida. Ele sempre vai te dar uma chance, um escape. Aí sim, depois, se nós não quisermos, porque é uma escolha, minha escolha. Eu estava aqui ministrando para os jovens, sábado, né? Falando sobre escolha, sobre oportunidades que nós temos. E ele disse assim: ó, vede que te propõe hoje a vida ou a maldição, a morte. Mas ele dá um conselho: escolhe coisa da vida. Então o Senhor sempre vai dar uma chance de nós nos arrependermos. Essa série foi toda pautada em arrependimento. Todos, o Vini, Márcio, o Anderson, ministraram sobre arrependimento. Só que Naum ele foi chamado, queridos, para decretar aquilo que Deus estabeleceu. E nós vemos na Bíblia, quando Deus decreta algo, ninguém pode fazer ele mudar.
a não ser se nós nos arrependemos antes. Um arrependimento pode mudar Deus, mas se não, aquilo que Ele diz vai acontecer, queridos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a Bíblia diz. E quando Ele enviou Jonas, veja, quando Ele envia Jonas para a cidade de Nínive, você sabe a história de Jonas. A segunda vez Jonas vai e ministra o arrependimento. Deus ainda estava tardio em irar-se. Ele tardou para se irar com aquele povo, mas o pecado era tão grande que aquela cidade era chamada de sanguinária, por tanto pecado. E Deus ainda tardou porque Ele envia Jonas. Você sabe que Jonas foge, mas ele envia de novo. Quem se arrependeu alcançou misericórdia por causa da benevolência do Senhor. Alcançou do Senhor essa misericórdia. Agora, quem não se arrependeu, Ele exterminou, queridos. Como Deus exterminou? Se Deus é amor. Mas eu quero dizer para você que a justiça de Deus, ela se manifesta para mim, para você, para qualquer um. A justiça vai se manifestar, querido. Ele envia um escape, Ele envia um aviso. Se você não quiser, se eu não quiser, vai vir a justiça de Deus. A justiça de Deus vai se manifestar. Foi o que aconteceu. Ele enviou Jonas pregando a quem não quis. Veio a justiça de Deus. E a justiça de Deus não falha, queridos. Você quer ver uma coisa? Se alguém quiser trazer uma água para mim, por favor, Anderson. Senão eu vou te pedir muito. Jonas foi o profeta do arrependimento. Naum foi o profeta do juízo final. Amém? Lembra disso aí? Deus chamou Naum para profetizar a destruição de Nínive. Você já pensou nos dias de hoje? Nós ficamos pensando, não, Deus, obrigado. Deus do passado, né? O Deus do passado se irava. A gente lê várias passagens que Deus se irava. Nos dias de hoje Ele não se ira mais. Ele não se ira mais. Mas aí eu fui ver, Deus não mudou. E Ele atende o nosso pedido, mas Ele também vem individualmente sobre nós e nos cobra. Ele nos cobra isso. Nós é que não percebemos. Se no passado Ele destruiu uma nação, queridos, hoje Ele poderia, porque o pecado continua igual. Nós olhamos para o pecado lá do passado. Se aquela cidade era terrível, se corrompeu aquela cidade, amados. Mas se nós olharmos para hoje, o pecado continua da mesma forma. Só que existe hoje uma graça. Naquele tempo não existia graça. Era dente por dente, olho por olho. Lembra disso? O pecado era tratado assim. Se pegasse alguém em adultério, o pecado era tratado ali, a pedrada mesmo, já vinha sentença. Hoje a sentença não vem, o povo continua errando. Então o pecado continua do mesmo jeito. A corrupção, aquela cidade era corrupta. Hoje também. O povo continua da mesma maneira, queridos. E daí eu vejo, Deus não mudou. Misericórdia do que eu vou falar. Será que Deus não vai se irar, queridos, um dia desse? E não vai descer fogo? Eu não sei. A Bíblia não diz isso, mas se Deus não mudou e o pecado continua o mesmo, pode acontecer. Deus se irar e não tem mais não tem mais escape para isso. Porque há profetas pregando da mesma forma que pregavam no Antigo Testamento. Hoje, há pessoas anunciando o arrependimento hoje. E as pessoas estão se escondendo atrás de uma graça, uma misericórdia, para continuar no pecado. E aí, como Deus vê isso? Como Deus está vendo isso? Você está entendendo? Amém? Noite de ensino, amado. Poder de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías 43, 13.
Isaías 43, versículo 13. Nós estamos falando da primeira parte, que é o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, aquele que pode todas as coisas. Ah, como Deus fez isso com a cidade de Nínive, com aqueles que não obedeceram. Ele é Deus. Eu não posso contender com Deus. Assim, por que tu fez isso? Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aqui no versículo, Isaías 43, 13, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então Ele sabe a hora de fazer. Se a ira dele se acendeu contra aquele povo, depois de ele ter mandado a solução dos problemas, que era Jonas ministrando o arrependimento, e mesmo assim não adiantou, Ele é poderoso para fazer o que Ele quisesse, ou o que Ele quer fazer. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aqui na minha Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Ou decretando eu, quem vai impedir? Queridos, há um Deus que está olhando, os olhos do Senhor diz que passeiam sobre toda a terra. Ele sabe, queridos, Ele tem o poder de fazer. E é isso que eu fico pensando nessa série aí. Nós falamos muito de arrependimento. E se nós não nos arrependermos realmente, o que Deus vai fazer? O que Ele pode fazer? Porque Ele pode fazer. Ele é Deus. E nós estamos pregando o Evangelho de salvação, queridos. Mas nós precisamos saber que existe um Deus que anuncia e dá a solução para nós nos achegar até Ele. Mas se nós não quisermos, Ele não vai obrigar. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas há um acerto de contas. A igreja precisa saber disso. Há um acerto de contas para mim e para você. E nessa geração de hoje, individualmente, nós não sabemos que quem morre cedo, um jovem aí morre cedo, nós não sabemos. Mas quem sabe foi um ajuste de conta, um acerto de conta. Quem sabe quantas vezes Deus enviou lá um profeta, um pastor pregando o Evangelho para a pessoa e a pessoa não quis? Eu não sei. Talvez se hoje nós fôssemos escrever uma Bíblia, se levantasse os profetas, os ministros da palavra, escrever uma Bíblia, estaria a nossa história. Estaria a nossa história hoje. E a geração que está vindo iria ler a nossa história. E talvez estaria lá: eu enviei profetas, pastores, vocês não quiseram. Portanto, Deus ira. Deus ira. Há uma ira de Deus sobre todo o pecado. Não é com a gente, é sobre o pecado. Porque o pecado é o inimigo de Deus. Há um inimigo de Deus que é a pessoa que está pecando, queridos. Amém? Então, ainda antes que eu sou, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Essa parte que eu quero que você entenda. Existe um Deus todo-poderoso, o Eu Sou, que pode todas as coisas. Pode te perdoar, pode te curar, pode te abraçar, te amar o tempo todo. Agora decidir, a decisão é sua, é minha e sua. Se nós vamos correr para Ele ou se nós vamos continuar nos escondendo numa misericórdia, numa graça. A decisão é minha e sua. Amém? Você entendeu isso? Então, quando Ele decreta, queridos, Ele vai cumprir. Números 23, 19. Vai lá. Chegaram lá? 23, 19.
ou falaria e não confirmaria? Esse é o nosso Deus. Tudo que Ele decreta, tudo que Ele estabelece, tudo que Ele escreveu vai se cumprir. Se Ele está dizendo que é para nós nos converter, se arrepender dos nossos pecados, para que venham dias de descanso, de refrigério para nossas vidas, se nós não aceitarmos isso, vai vir um ajuste de contas, porque Ele é o Deus que decretou. Vou ler de novo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. É isso que eu vejo, queridos, hoje nós sabemos, nós entendemos que está escrito, e nós cremos nisso, mas nós não agimos em cima disso. Muitas vezes nós nos escondemos em cima de um versículo, mas nós estamos falando de arrependimento e estamos falando de ajuste de conta, do juízo final. Eu não queria ser Naum aqui hoje. Você já pensou, pastor? Naum chegou lá e disse assim: ó, vocês que não se arrependeram, hoje o Senhor vai descer fogo, vai acabar com vocês, como Sodoma e Gomorra, né? Com certeza Deus deve ter enviado antes alguém para falar para aquele povo, mas aquele povo se corrompeu. E aí o que acontece? Ele envia 2 anjos lá, 2 homens de branco. Você aparecer 2 homens de branco hoje, olha, se arrepende, se joga nos pés deles, se ainda há tempo. Se ainda há tempo. Porque vai chegar um dia que não vai ter tempo. Porque o tempo que nós temos é hoje. Eu sempre digo aqui, eu falo que o pastor fala que ele repete sempre as mesmas coisas, né? Mas eu sempre digo, né? O que nós podemos fazer hoje, façamos hoje. Porque amanhã, eu não sei de amanhã. Então, se aparecer 2 anjos hoje, meu irmão, se joga, se atraque com eles ali, não deixe de fugir. E não olhe para trás. E lá, você sabe a história de Jó, né? E aí Deus manda, viu, Dé? Não olha para trás, pastor, corre bastante. Para descontrair um pouquinho. Então, queridos, Deus envia fogo àquela cidade, queridos, mas antes Ele providenciou. Porque Deus, Ele é tadinho, graça. Aí nós olhamos assim, que Deus cruel é esse. Deus é cruel, como? Eu só ouvi até hoje na igreja que Deus me ama, que Deus é amor. Não, queridos, Deus é justiça. Em primeiro, antes de amor, Ele é justiça. E Ele é justo. É o justo juiz que vai julgar a nossa causa. Então, justo, o que é justiça, queridos? Não tem jeitinho brasileiro, não. Talvez nós somos acostumados a ver jeitinho brasileiro. Não, vamos ajeitar aqui o irmão, daí, né? Não. Cassiano, o irmão está bonitinho hoje, não é jeitinho, né? Não é mal que ele errou ali, né, pastor? Não, queridos, com Deus não tem jeitinho. Ele vai manifestar a sua justiça antes de nos amar. Amém? A sessão final do livro de Naum, queridos, é Deus, parece que Ele é cruel, como eu falei, mas há uma justificativa para isso. Há uma justificativa, e a justificativa é essa: que a cidade se corrompeu. Ele enviou 2 legiões, né? Uma ele fugiu, a outra ele foi. Muitas pessoas, a Bíblia diz que, os estudos dizem que 120.000 pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Fala-se os estudos, que os estudiosos, né, que nem na pregação de Jesus se converteu tanta gente como numa pregação de Jonas. 120.000 pessoas aceitaram, se voltaram para Deus. Mas teve aqueles que não se sujeitaram. E aí acabou. Aí a igreja de Deus se acendeu, e aquilo que Ele decreta, Ele vai cumprir. Morreram todos. E aí a Bíblia vai falar, queridos, que essa cidade não tem posteridade, não teve posteridade, ou seja, você já ouviu falar de Nínive? Frequentemente assim, não se fala da cidade, porque foi exterminada, foi decretada no Senhor ali, exterminada, não teve descendência de Nínive, ninguém fala de Nínive, uma cidade deserta, e era uma potência. Se vocês lerem,
solidário, a cidade livre era uma potência, mas se contaminou com o pecado. Aí eu fico olhando, queridos, hoje eu estava estudando um pouco, andando de carro, estudando na minha mente, né, porque eu fico orando, e ficando olhando, fiquei olhando, né, para a cidade. Eu estava lá em Porto Alegre, lá, a cidade toda, aquelas pessoas andando para cima, para baixo, né, e eu pensando, né, na cidade de Nínive, porque eu tinha que pregar hoje para isso. As pessoas andavam, pecaram, se contaminavam, e os dias de hoje continuam igual, queridos. Continua igual, do mesmo jeito. Há uma promessa do Senhor de enviar pastores, ministros da palavra para um arrependimento, mas as pessoas se negam a se arrepender. As pessoas se negam, elas não estão nem aí. Felizes somos nós que podemos estar aqui, queridos. Mais feliz ainda se nós podemos aplicar isso que nós temos ouvido. Aplicar na nossa vida, porque não adianta nós ser somente ouvintes da palavra. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Acordar de manhã, queridos. Eu tenho uma coisa comigo, Marcos. É muito difícil eu atender alguém de manhã sem primeiro eu falar com Deus. É muito difícil, é uma coisa minha. Mas se isso serve de alguma coisa para você, pegue. Eu não falo com ninguém, eu não faço negócio com ninguém sem primeiro conversar com Deus. Aí eu estou bem, porque essa é a premissa do Senhor, as primeiras coisas. Amém, queridos? Deus não aprova o pecado. O versículo 1 é que Deus não aprovou o pecado naquele mundo, e por isso veio a sentença. E eu fico pensando, né, que não vem a sentença. Tem uma palavra que diz, né, que o pecado ele continua, ele superabundou ali, né, porque a sentença não vem logo em seguida e nós continuamos e damos corda. E toda vez que se fala de pecado, o pecado ele vem de uma forma bonita e nós nos enredamos. E eu creio que foi isso que aconteceu com aquela nação, porque o pecado vem e se apresenta para nós. Se nós dermos a primeira olhada, a primeira investida, ele vai nos enredar e vai nos levar mais longe ainda, até a morte, até a queda. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. É por isso que Deus se ira contra o pecado, Deus, porque leva aquele que ele criou com sua imagem e semelhança à morte. O pecado leva a pessoa para a morte. Esse é o salário do pecado. E Deus se ira com isso. É por isso que acendeu-se a ira do Senhor contra aquela cidade. Mas existia. Agora eu quero falar de coisa boa. De coisa boa, né? Mas existia. Naquele tempo viria alguém que salvaria, que anularia o pecado. Deus providenciou alguém para matar o pecado. Você já sabe quem é? Jesus Cristo. Deus coloca ali, vamos dizer assim, no último prego, no caixão do pecado. Quando Cristo ele se entrega e morre por mim e por você. Aí eu fiquei pensando, né? Mas como assim, cara? Alguém se ousa se entregar, se fosse por um cara, por algo perfeito, até é justificável, né? Eu morri porque o pastor é perfeito, o cara honesto, o cara limpo, justo, eu vou morrer por ele. Mas não, Jesus ele se manifesta, ele se entrega, ele se doa por alguém que não merecia, nós não merecíamos. Aí eu fico pensando, como assim, cara? Como assim alguém se entrega por alguém que não tinha valor? Nós não tínhamos mais valor. Mas na profecia ali, né, Deus estava providenciando algo para anular o pecado, para colocar o pecado no caixão e enterrar de vez, para acabar com o pecado da terra. Jesus Cristo morrer numa cruz, derramar um sangue inocente por alguém que estava preso nisso, que não poderia sair, que era eu e você, e ele manifesta Jesus. Essa é a obra que Deus está no seu coração já providenciando para que
nós tivéssemos a solução dos nossos problemas. Jesus é a solução. Jesus é a solução, queridos. Ele se manifesta, Deus providencia isso, queridos. É tão maravilhoso dizer que Deus trabalha é tão lindo como Deus trabalha, né? Ele está vendo a cidade ser destruída por causa do pecado, mas ele já está pensando, não, eu posso construir algo, eu posso fazer algo para salvar aqueles que se arrependeram, aqueles que se voltaram para mim, eu posso fazer algo novo. E ele então pega aquilo que ele tem de melhor, o seu filho, e coloca numa cruz para derramar o sangue para nos salvar. Já pensou? No meio de um caos, você vê sendo destruído aquele povo que Deus criou. No meio de um caos, o Senhor tem um poder tão grande de manifestar o seu filho e entregar por amor daqueles que se arrependeram. E hoje nós estamos aqui, queridos, porque há em nós um desejo de arrependimento. E Deus encontra isso, queridos. Deus encontra isso. Deus é perito em encontrar aqueles que se arrependeram e se voltaram para Ele, porque Ele providencia sempre a solução para nos fazer felizes. Ele sempre vai fazer isso. Eu quero que você entenda isso, queridos. É tão maravilhoso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 13:18. Já estamos quase encerrando. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados na verdade, para levar-nos a Deus mortificados na verdade, na carne, mas vivificados no Espírito. Esse vivificado significa nos encher de vida. Então, queridos, ele pega aqueles que não teriam condições de ser amados, e nos ama dessa forma. Ele não olha para os nossos defeitos. Já falei isso. Mas vê um Jesus, um Deus que providenciou no meio do caos uma solução para chegar até nós. E aí nós, cheios de defeito, ele não olha para esse defeito. Ele só olha e vê qualidade. Aí eu olho para nós e nós olhamos e nós vemos o defeito das pessoas, só o que nós vemos. Mas nós vemos um Jesus que olha para nós e vê: esse eu vou doar o meu filho por ele, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor por ele, eu vou pagar esse valor, essa dívida que consta contra ele, eu vou pagar, porque eu vejo nele qualidades. É por isso que o Senhor diz: olha, eu pego as coisas que não são para confundir as que são, porque é difícil de nós entendermos. É difícil entender esse amor aí, cara. Eu fico pensando, às vezes eu estou andando, né, e começo a olhar para as minhas falhas, pastor. Eu começo a olhar e pensar: meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é que um homem pegar o olhar para mim e me amar, cara? Eu não tenho condições de se amar, Deus. Quando você olha para nós mesmos, nós não temos condições. Aí vem um cara que se entregou, que passou para nos amar. E é isso que eu quero que você entenda, queridos, que nós não podemos nos esconder atrás dessa graça. Eu vou repetir isso. Nós não podemos pegar a misericórdia e nos envolver, entrar lá dentro da misericórdia. Não, se der tudo errado, eu corro na hora de as coisas apertar, eu corro para a misericórdia. Mas, queridos, talvez não haja tempo para isso. Talvez não vai ter tempo para nós correr para a graça, porque nós estamos brincando de se esconder nela. O tempo é hoje, a hora é hoje.
nós aplicar isso na nossa vida. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele pega o seu Filho, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele padeceu, porque se nós tivéssemos noção do que é Ele andando com aquela cruz, nós olhamos nos filmes. Mas aquilo que não acontece conosco, com a nossa família, nós até sentimos, mas nós não entramos naquilo ali. Pode ver, queridos, olha, quando acontece uma tragédia lá na televisão, lá na vila tal, nós nos compadecemos, mas não sentimos tanto. Mas quando acontece na nossa família, nós sentimos. Então agora eu levo você a entender, você aqui parado, e Cristo passando com a cruz nos ombros, cheio de sangue, por você. Por você. E dizendo, Ele não estava dizendo, mas aquele sangue que escorreu no madeiro estava perdoando os meus pecados, estava me anulando tudo aquilo que eu fiz de errado, e eu estava nascendo de novo, eu estava vivendo, eu estava sendo vivificado. Ele diz aqui, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados, na verdade, na carne, mas vivificados, ou seja, aquele sangue vertido na cruz estava nos dando vida. Eu falei para o jovem aqui, pastor, sem Deus, o homem sem Deus, o ser humano, a mulher, o homem, aquele que Deus criou, sem Deus, está morto. Eu mostrei por que estava morto. Porque a origem do homem, do ser humano, é de Deus. Deus cria o ser humano. Deus cria o ser humano sem vida, porque ele está vivo no pó da terra. Deus criou. Ele só passou a ter vida quando soprou sobre a narina do homem o fôlego de vida. Então a origem do homem é Deus. Tira o homem da origem, o que acontece? Está morto. Então nós estávamos mortos, queridos. Mas aquele sacrifício, aquela cruz que levou Jesus até o madeiro lá, aquilo ali estava nos vivificando, ou seja, estava anulando toda a nossa velha vida. Nós passamos a ter vida. Sem Deus não há vida, queridos. Não há vida. E eu vou encerrar por aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5:5 para nós encerrar. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Você sabe quem é, né? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, queridos. Você vê? Levante aí, fique de pé, vem até a frente aqui. Vamos fazer isso. Aí fala aqui, versículo 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram. Pode vir aqui na frente, amor.
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí o que eles fazem? Eles adoram e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém?